Boa tarde, sou Demerval. Havendo no legal, declaro aberta a sessão. Esta CPI tem por finalidade apurar possível irregularidade ou ilegalidades relacionado à administração do cemitério municipal de Cambuquira. O senhor prestará este depoimento na condição de testemunha. O senhor se compromete a falar a verdade dos fatos que tem conhecimentos? Sim, me comprometo. Sim, me comprometo. Sob pena de ser processado por falso testemunho, condenado até ser preso, conforme o capítulo do artigo 342 do Código Penal, Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. A palavra com o vice-presidente. Demerval, obrigado pela sua presença. A sua convocação se deu em uma reunião nossa de comissão. O vereador Marial citou que você tem conhecimento de... o vereador está aí, ó. Vou esperar o Marial. No meu papel, 13h30. Vou passar a palavra com o relator aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, sou Demerval, perdoem o atraso. Sou Demerval. O senhor já leu para ele, presidente? Já, né? Sou Demerval. Eu gostaria de saber da Vossa Excelência todos os requerimentos relacionados à construção de túmulo, à reforma de túmulo, alguma alteração ou alguma reforma, enfim, que seja qualquer coisa relacionada à construção civil, vamos dizer assim, nos túmulos do cemitério ou nos terrenos do cemitério, passa pelo crivo da fiscalização? Excelência, o nível de atuação do setor... Tá. Pode falar, Excelência? Excelência, o nível de atuação do setor de fiscalização, ele é meramente de solicitar algum documento, passa sim pelo setor. Eu tenho tudo anotado lá, que eu tenho um protocolo manual, não é só no sistema, justamente que para a gente ter um compromisso de não estar perdendo o requerimento. Então eu sei de todos que passaram por lá. Mas era meramente isso. Em reforma de túmulo, construção de primeira gaveta, que é o túmulo, e construção de segunda gaveta, ou compra de túmulo. Então passava por nós, porque o fiscal está na rua, o fiscal tinha a incumbência de estar entregando uma guia de recolhimento, está solicitando uma documentação que era exigida pelo setor de cemitério, ou pela assessoria jurídica. Era isso que ocorria dentro do setor. É meramente isso. O setor de fiscalização, ele não tem autonomia de decisão do setor de cemitério. Ele só era um veículo de cooperação dentro do setor. Mas passava, sim, esse requerimento. Então, como eu tinha... nesse aspecto, uma organização muito boa dentro do setor, eu até já identifiquei isso, porque eu trago de cabeça e eu tenho anotado lá. Passou requerimento por lá 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22 e 23 não passaram requerimento por lá. Nessas condições, era o que passava por lá. Em 2022 e 23 agora, nesse exato momento, até ontem, não.
22 e 23 não. Não. Eu fiz um rascunho aqui à mão. Eu vou deixar com vocês aqui que eu falei, eu já sei que eles vão perguntar isso. Porque como eu tenho um protocolo manual, eu anotei número e data de feitura e quando foi para fiscalização. Então é fácil fazer o levantamento lá que vai ter o número dos processos. Pode colocar. Eu falei assim, ó, o que eu não, eu trouxe já o xerox porque como eu falei assim, como é a única coisa que eu aí eu achei melhor que não, aí lá, porque aí aqui eu não mencionei, aí eu já mencionei lá, vai ter que ter movimento. O senhor sabe dizer se, ou ouviu dizer, se alguns funcionários ou cargos comissionados da prefeitura, da atual gestão, teriam conseguido adquirir ou de alguma forma obter túmulos ou terrenos junto ao cemitério municipal? Olha, em relação a isso, eu não tenho como afirmar ou de alguma forma estar dizendo alguma coisa relacionada a isso, porque isso é uma ação exclusiva do cemitério. Essa parte é exclusiva do cemitério. Se houve a compra de túmulo lá e houve cargo comissionado, aí é só o Carlos mesmo para dar esse tipo de informação. Esses requerimentos, os que aconteceram de compra de túmulo, ou enfim, esses não passavam pela fiscalização para efeito de cobrança de taxa, nada? Não foi passado, porque pelo levantamento que eu fiz, para ficar bem a par do que foi passado pelo setor de fiscalização, eu identifiquei só uma compra de túmulo. O resto tudo, reforma, construção de primeira gaveta, construção de segunda gaveta. Sepultamento não vai, né? Que sepultamento já é uma guia automática que é feita pelo setor de tributação, no setor de fazenda e é entregue para a pessoa, para a família, né? Entendi. Senhor Demerval, nessa lista que o senhor fez, ou caso aqui não a tenha, às vezes de memória, o senhor se recorda de ter havido lá na fiscalização, ou ter passado aos seus cuidados, um requerimento de reforma ou de construção de segunda gaveta de um túmulo situado à quadra A de número 25? Olha, Mariel, muito esporadicamente, às vezes a gente mencionava o túmulo e a quadra lá. Eu não tenho conhecimento se passou por lá. Mas todos que estão relacionados aí, levantando lá, vai ver qual foi o pedido. Entendi. Porque no histórico do requerimento tem que ter o pedido. Entendi. O Demerval, que ano que foi mesmo a compra nessas o nome dele, mas não fala. Nessa sua listagem de 2017 que você trouxe aí, tem um nome para construção de segunda gaveta ou para aquisição de túmulo do atual prefeito Fabrício Santos Simoni? Não. Nessa não Nessa tem. relação, não. No que foi passado pelo setor de fiscalização,
Não tem requerimento do senhor prefeito. Do senhor prefeito, tá. Obrigado. E só para entender melhor... Tá. Só esperar. Do Eduardo tá aí. Do Pezão, acho que tá aí também. Não foi, mas passou. Foi indeferido. Demerval, só para eu entender o fluxograma, qual que era o objetivo de passar esse requerimento na fiscalização? Porque quando estiveram outros depoentes aqui, não nos citaram que passava pelo setor de fiscalização, somente requerimento, gabinete deferiu e depois eu acho que ia para a fazenda. No fluxograma, qual que era... Por que alguns requerimentos passavam, outros não passavam? Qual que era... que vocês deveriam fazer quando chegava até vocês? Excelência, a atuação do setor de fiscalização era meramente de cooperativismo. Então o Carlos, muitas vezes, na necessidade de enviar uma guia ou solicitar uma documentação para o requerente, ele usava o serviço do setor de fiscalização e a gente nunca negou de fazer. Então os que mandavam era relacionado a isso. Era entregar uma guia de recolhimento, era solicitar uma documentação ou então cientificar do indeferimento ou de um deferimento. Era essa. Aí você ia até a casa da pessoa e... Isso, e conversava com a pessoa, porque o serviço fiscal é na rua. Okay. Agora, a fiscalização, ela não tem ação, ela não tem uma autonomia de decisões dentro do setor de cemitério. Tá, pode ir, Fábio. Tá. Você quer voltar lá? Era só mera... passar pela fiscalização era só mera... cooperativismo, isso. A gente cooperava com o cemitério lá, com o setor lá. Não, cooperativismo com o setor de cemitério, porque como fiscalização é um trabalho de rua, ele poderia entregar notificação, deferimento, indeferimento e... entrega de guia, solicitação de documentações. Isso. Ou então indeferimento ou deferimento. Tá? Da pessoa. Entrega de guia, deferimento ou solicitar... mas a gente dava o mesmo trato a essa ação como os demais serviços, porque a gente ia com responsabilidade, orientar a pessoa. Então pode ser então que o requerimento que não necessitasse de notificar o solicitante, no caso, não passa pela... Pode acontecer. Pode ter essa hipótese, sim. Tá? Que os requerimentos que não necessitassem então não é de fiscalização, mas de documentação ou notificar o solicitante, não passava pelo setor de fiscalização. Pode ser. De um contato com o requerente. Com o requerente, essa é a palavra correta, Demerval, obrigado. Não existe um contato ou qualquer outro tipo de solicitação com o requerente, não passava por lá. Eu acredito nisso. Demerval, nós temos aqui várias pessoas que já fizeram o seu depoimento, depuseram, e trouxeram aqui vários assuntos à tona. Mas eu queria ouvir do senhor, se o senhor, por trabalhar na prefeitura, por ter contato com outros colaboradores e tal, se o senhor algum dia ouviu dizer que sepultamentos recentes, pessoas que foram sepultadas de um dia para o outro e tal, foram trocadas de túmulo. O senhor chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Não? Olha, excelência, em ouvir dizer, eu não ouvi dizer alguns fatos, alguns casos referente a isso. Mas eu, por mera
cooperação, né, de prestar um favor, aconteceu um episódio no qual eu participei. Eu tive uma participação. Até foi Fala mais pertinho do microfone. Foi uma participação até informal, né? Vamos chamar de informal. O que ocorreu? Como foi informal, eu não tenho data precisa, mas eu acredito que tenha acontecido no ano de 2021 ou início de 22. Acho mais 2021. O Carlos foi até mim no departamento de fiscalização e perguntou se eu não o levasse, se eu não o levaria lá no Congonhal para ele resolver um problema do cemitério lá, porque ele conseguiu um veículo e não tinha motorista no momento. Eu falei, não, Carlos, eu te levo, claro que eu te levo. Aí ele falou, não, eu tenho que ir lá para resolver, mas antes a gente vai sair daqui e pegar. Eu vou falar até o alcunho, o apelido do moço, que eu não sei o nome dele, o Careca. Eu não sei o nome dele, por isso que eu estou falando Careca. Eu falei, não, a gente passa lá e vai. E o que nós fizemos? Eu peguei o carro, né? Ele conseguiu, não tinha um motorista, eu fui para prestar um favor para ele. E nós fomos, a gente foi no cemitério e nos dirigimos ao Congonhal. Aí ele me relatou, ele estava tranquilo, ele me relatou, ele falou, não, Demerval, aconteceu o seguinte, numa falha da prefeitura, foi sepultado uma pessoa indevidamente num túmulo de uma senhora lá do Congonhal. O túmulo era da senhora. E eu tenho que ir lá resolver com ela. E a gente vai fazer um outro túmulo com ela, com uma carneira. Eu estou levando o Careca, que o Careca que vai construir, e para resolver isso com a mulher. Ele me falou normal. Eu, no momento, encarei com uma falha, né? Está querendo consertar uma falha. E nos dirigimos. Eu me lembro da casa lá, eu sei onde fica, que eu conheço bem o Congonhal. Naquela parte de baixo, lá onde que entra para a Rua do Campinho, onde que vai para a Travessa da Amizade e a Rua do Sol, ali no meio da bifurcação tem uma rua que se dirige à Rua da Serra, onde tem um aglomerado de casas. E antes ali tem umas casinhas ali, na parte mais baixa. Eu lembro que a última casa é não sei se é falecido, mas o proprietário lá é seu Ludogero. Na sequência da casa dele, na onde que pega, no início da entrada do bosque lá da mata, a senhora morava lá. Como era um quintal amplo, eu entrei com o carro lá. Estacionei, o Carlos com o menino lá, com o Careca, desceu, eu desci também, o Carlos relatou para ela entendeu de boa, né? Ele falou para ela que foi um equívoco para ela se desculpar, mas que eles dariam um outro túmulo com uma carneira pronta para ela, ela aceitou, a gente veio embora. Depois disso, não houve mais comentários a respeito comigo. Pode falar. Sr. Demerval, o senhor, eu não me recordo, o senhor se lembra do nome dessa senhora? Olha, eu não me lembro, porque... Mas se precisasse ir até a residência dela, não, o senhor consegue chegar? É porque eu fiquei bem perto, e lá, se eu não me engano, a última propriedade lá era do tio daquele moço que foi contador, Somilton, que foi contador na época do Pudim. Se eu não me engano, lá a propriedade está no nome de... Nelson Venâncio, parece, não tenho bem certeza não. Tá. Mas eu aqui na minha cabeça, eu chego lá facinho, eu conheço tudo lá no Congonhal. Desse fato, o senhor tem mais algum detalhe? O senhor sabe dizer de quem que era o túmulo que foi enterrado? Na verdade, assim, o túmulo era dessa senhora do Congonhal. Dessa senhora. O senhor sabe dizer quem é que foi sepultado no túmulo dela ou não? Não, isso no que o Carlos me passou, ele não foi me falar o que foi ocorrido, por que estava indo lá, ele não me falou quem. Entendi. Mas a senhora eu sei quem que é lá. Tá.
E o senhor sabe dizer ou localizar qual foi o túmulo do município que ele cedeu para esse novo túmulo, né, que ele cedeu para essa senhora? Não, também não. Eu acho que a senhora deve ter um local lá, né, que depois disso eles devem ter tido contato com ela. Depois disso eu não fiquei sabendo de mais nada. Presidente, eu estou satisfeito com as perguntas aqui. Ô Demerval, nessa sua visita lá com o Carlos no Congonhal, ele chegou a mencionar como que foi esse erro, quem que cometeu o erro, se foi alguém que deu o túmulo para ela, como que ele chegou a comentar? Não, ele não disse nada, ele não relatou nada em relação a isso. Ele estava bem tranquilo, ele só disse que numa falha da prefeitura enterrou uma pessoa no túmulo dessa senhora, quer dizer, enterraram indevidamente, que ele teria que ir lá para oferecer um outro túmulo para ela. E esse túmulo também que ele ofereceu, ele não chegou a comentar se era túmulo da prefeitura, Não, você ele sabe? não comentou Tá. qual túmulo que seria cedido para fazer a substituição para a senhora. Isso ele não comentou, não. Tá, só isso, presidente. Demerval, você sabe me falar algum secretário, algum funcionário que adquiriu o túmulo nesses últimos tempos agora, por favor? Não, eu não tenho conhecimento acerca disso, eu não tenho conhecimento nenhum, não. Ninguém, não ouviu ninguém falar que comprou, está guardando? Não ouvi, porque não são todos requerimentos que vão para o setor. Então, lá não apareceu. Se apareceu, se nesses outros que eu trouxe na relação tem alguém que é ela da prefeitura, eu nem identifiquei que são da prefeitura. Agora, esses comentários que alguém adquiriu, não ouvi, não. Tranquilo. Alguma palavra? Alguma? Guilherminho? Paulinho, quer fazer alguma pergunta? Demerval, então quero agradecer, né, você ter atendido o pedido da CPI. Só pedir para o senhor aguardar, fazer a leitura da ata e o senhor assinar. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Tá, boa tarde. Eu que agradeço. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que eu já esclareci bem qualquer atuação do setor de fiscalização com os requerimentos que passavam por lá. E que esse favor que eu fiz para o Carlos foi meramente um favor que eu prestei. Ele me pediu, eu fui. Falei, não tem nada demais eu levar ele lá. E no caminho ele me contou o que era. Foi isso que aconteceu. Tá? Beleza, só aguardar agora. Obrigado. Tá, obrigado eu.